Bom dia, meus amores! Eu havia prometido a vocês a fazer uma aula sobre o nosso contexto atual, né? O que a gente está vivendo atualmente. E assim, eu achei muito pertinente a gente trabalhar isso essa semana, já que foi descoberto um caso aqui na nossa cidade, né? Do Covid-19. E eu decidi fazer essa aula, né? Só falando um pouco sobre isso. Eu acho que vocês, como crianças, também devem entender um pouco do que a gente está vivendo. Então, primeiramente, né? Vamos entender o que é o Covid-19, né? O Covid-19, né? O coronavírus, é uma doença, né? Que atinge o sistema respiratório, né? Da pessoa. Em casos graves, muito graves, pode-se chegar até a morte, né? Porque o pulmão ele não consegue trabalhar normalmente. Quando ela atinge, né, justamente essa área respiratória, o pulmão ele não consegue reagir, né? Os pacientes vão para uma sala onde vai ficar com um aparelho para ajudar na respiração e daí a gente vai ver se vai evoluir, melhorar ou se não, certo? Então, essa semana a gente descobriu que aqui em Dores tem um caso. Quais são os sintomas, né? Os sintomas é muito parecido com os sintomas gripais, né? Coriza, tosse, febre, né? Às vezes pode acontecer da pessoa não ter sintomas, né? Mas tá com o vírus e não saber. Por isso a importância de usar a máscara, né? O tempo todo, evitar o máximo sair de casa. Por isso que a gente está em isolamento social. O que é isso? É a gente permanecer em casa sem sair, certo? E eu peço a vocês, crianças, idosos, adultos, que sigam, né, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, que é usar o álcool gel, lavar as mãos, né, até os pulsos, as palmas das mãos entre os dedos, né, com sabão, né, usar o álcool gel o tempo todo, né, principalmente quando sair, fazer a higienização de celulares, de objetos, evitar o contato com outras pessoas, porque a doença ela é transmissível, certo? Por gotículas de saliva, por isso que a gente usa a máscara, né? E antes o contágio se dava apenas por pessoas que chegavam de viagem dos países, porque o vírus ele foi descoberto na China no final de 2019, né? Daí então as pessoas estavam se contaminando, né? A partir do contato com essas pessoas que vinham ou que se encontravam na China. E aí foi se espalhando para outros países, para a Itália, Estados Unidos, né? E chegou ao Brasil. Então, o comércio está fechado, apenas lojas como supermercado, farmácias, lojas que a gente necessita mesmo que estão abertas apenas, né? Lojas de roupas, de sapatos, esses estão fechados segundo um decreto, né? O decreto é uma ordem do, do governador. É por isso que a gente também está sem a aula, para evitar justamente esse contato, né? Entre crianças que podem se contaminar e contaminar outras crianças e também nós professores, nós enquanto escola. Por isso que eu me preocupei em fazer essa aula, porque vocês também precisam entender o motivo da gente estar em casa, né?
A gente ficou o período de férias em casa, sem poder sair, o shopping está fechado, tá tudo fechado, né? As praias estão proibidas de visitação, eu acho necessário que vocês entendam, né? E até assim, se protejam, se previnam, né, contra esse vírus que mexeu com o mundo todo, gente. Não é só Nossa Senhora das Dores que está acontecendo isso, que o comércio está fechado, que as pessoas estão isoladas dentro de casa. Não, isso está acontecendo no mundo, né? A tão famosa Disney, né, dos sonhos de muita gente, os parques estão fechados, está tudo fechado. E em alguns lugares está acontecendo algo mais crítico, né? Onde as mortes estão acontecendo com mais frequência, né? As pessoas estão sendo multadas, ou seja, se forem encontradas na rua, apenas passeando, estão pagando multas, ou seja, estão pagando, né? Porque estão desobedecendo uma ordem, né? Então já sabe, os sintomas são sintomas de gripe, né? Já sabem que é necessário uma proteção, né? Usar o álcool gel, lavar bem as mãos, evitar o contato com outras pessoas, né? E usar a máscara, que é importantíssimo. Só sair quando necessário, evitar que os idosos e as crianças, né, saiam, porque correm risco, um risco maior por serem jovens, né, por terem uma imunidade mais baixa, né? O que seria isso, tia? As crianças, elas ainda não têm o corpo totalmente protegido, né? Tem crianças que ficam muito gripadas ao longo do ano todo. Então, a gente chama isso de imunidade baixa, né? Os organismos que protegem o nosso corpo, né? Muitas vezes eles estão sensíveis e aí fica mais fácil de adquirir essa doença, né? E aí, um caso mais grave, a gente não tem o que fazer, né? Se for para o hospital, vai ficar sozinho, porque não pode ficar ninguém. Então, é por isso que eu tô pedindo a vocês, fiquem em casa, por favor, né? Fica com a vovó, fica com a mamãe precisa sair para comprar alimento ou ir à feira, né? A mamãe vai com álcool em gel, vai com a máscara, certo? E vocês agora já entendem, né? O que é realmente o coronavírus. Eu prometi a vocês que faria essa aula, né? Falando sobre isso. E eu achei interessante que a gente falasse justamente essa semana, porque os casos vêm aumentando muito rápido, né? E por isso que a gente não consegue voltar à nossa rotina, porque os casos estão aumentando e a gente não tem como voltar, porque a gente não sabe como é que está a situação realmente, né? A gente sabe de um caso aqui na cidade, mas muitas outras pessoas podem estar infectadas e não sabem, né? E aí a doença vai, né, se espalhando. Então tenham cuidado, né? Se cuidem e, pelo amor de Deus, fiquem em casa. As tarefinhas estão indo, né? Vocês estão fazendo as tarefas. Eu estou mandando as tarefinhas, estou enviando as videoaulas, certo? Essa videoaula de hoje eu vou deixar no YouTube, certo? Não vou postar na plataforma. Eu quero que vocês assistam no YouTube, que é uma aula extracurricular, né? Justamente falando sobre a nossa situação atual. Aqui em nosso estado, cerca de 70% dos leitos já estão ocupados,
O que significa dizer que muitas pessoas já estão nos hospitais, né? E a gente precisa ter o maior cuidado, certo, gente? Eu peço isso mesmo de coração. Por favor, fiquem em casa, tá bom? Combinado? Agora a gente vai entender melhor, né, o que está acontecendo, saber as formas de prevenção, os sintomas, né? E eu deixo aquele abraço para vocês, virtual, né? Espero que tudo isso passe logo, que a gente possa se ver novamente o mais breve possível, certo? Então, super beijo, né? E até a próxima aula.